Fala, meus queridos! É isso mesmo, tá começando o nosso podcast. É isso mesmo, Descomplica aí. Gente, a gente vai descomplicar muita coisa junto com vocês, hein? Tá começando uma maratona, uma série de podcasts que a gente vai trazer muitos e muitos temas legais para essa mesa. E eu tenho certeza que você aí de casa que está acompanhando a gente, de todo lugar do Brasil, de Sorocaba, toda a nossa região, vai gostar demais. Você pode seguir a gente nas redes sociais, Murilo Piatti, lá você vai acompanhar os melhores cortes e os melhores momentos de todos os podcasts do Descomplica aí. Como o nome já fala, né? A gente vai descomplicar muita coisa nessa mesa. E, gente, primeiro podcast a gente não poderia fazer diferente, né? A gente tem que começar com um tema maravilhoso, super polêmico e muito legal, que eu tenho certeza que você aí de casa vai se identificar, vai querer saber mais. Por isso que eu fiz questão de escolher esse tema. Inclusive, trabalhei nas redes sociais com uma caixinha para o pessoal fazer várias perguntas, tirar as dúvidas. E, gente, esse tema a gente precisa descomplicar. Por isso que eu fiz questão de trazer ele para essa mesa. Mas antes, lembrar vocês que esses quitutes maravilhosos que vocês vão ver aí durante o programa é o oferecimento da padaria Sabores da Vida. Você que não é de Sorocaba, é de São Paulo, todo o Brasil, tá ouvindo o nosso podcast, quando vier para Sorocaba conhecer a nossa cidade, aliás, Sorocaba, segundo o prefeito, é a melhor cidade do Brasil para se viver. Quando você vier para cá, tem que passar na padaria Sabores da Vida, conhecer esses produtos maravilhosos que, gente, eu vou quebrar os protocolos e durante o programa, enquanto os convidados falam, eu vou comer bastante. Você aí de casa vai ficar com vontade. Então, siga nas redes sociais, conheça o trabalho deles. Padaria Sabores da Vida, quero agradecer demais a parceria aqui com o podcast Descomplica aí. E antes, né, de a gente descomplicar muito assunto aqui, quero apresentar para vocês os nossos convidados, recebendo aqui duas grandes pessoas, fazem um trabalho sensacional na cidade de Sorocaba, vão conseguir falar muito bem sobre esse tema de hoje, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, mas antes, sejam bem-vindos, meninos. Obrigado aí por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Tiago, Fúvio, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Murilo. Privilégio estar aqui. Bacana o espaço que você está abrindo para a gente comentar um pouco a respeito do que Jesus fez através dos legendários na nossa vida, né? Eita, que ele já começou dando um spoiler do nosso tema, hein? A gente vai falar hoje sobre exatamente esse tema, legendários. Já tá na tela aí, você tá acompanhando, você que tá pensando, poxa, hoje vai falar sobre aquele programa da Record, Legendários, que é nada disso. Nós vamos falar sobre um movimento cristão. Nem sei se é um movimento, né? Daqui a pouco os nossos convidados aí vão explicar melhor para nós, mas a gente vai falar sobre o Legendários, que inclusive tá chegando em Sorocaba. Tiago, vamos começar o nosso programa, tema Legendários. Tá no ar, eu quero que você explique para nós o seguinte, antes de explicar o que é, vai ter Legendários em Sorocaba, é isso mesmo? Vai sim. A expectativa é que tenhamos aqui a nossa primeira pista, o que a gente chama, né, do nosso top track outdoor de performance. Eita! E isso deve acontecer no segundo semestre. A gente está sendo conservador ainda no compartilhamento da data, porque envolve uma série de questões que a gente precisa afinar com o local, por exemplo. Então, no segundo semestre, graças a Deus, uma base aí dos legendários em Sorocaba. Caramba, então, ó, em primeira mão, hein, você que tá acompanhando o podcast Descomplica aí, já tá certo, segundo semestre 2025 tem Legendários em Sorocaba. Tudo bem, Murilo, Legendários em Sorocaba, mas e aí, o que é o Legendários? O Legendários hoje tá no top 5 do Brasil, um dos assuntos mais comentados, né? Além do pistache, é claro, porque nós temos aí o pistache em tudo, né? Inclusive tem até umas carolinas aqui, ó, de pistache. Foi panetone de pistache no Natal, ovo de Páscoa de pistache, cor pistache, tudo é pistache. Mas além do pistache, um dos assuntos mais comentados de 2025 é o Legendários. E para isso que eu tô aqui com esses meninos, todos de laranja, não sei por que dessa cor, eles vão explicar para nós tudo isso. Meninos, o que é Legendários? Pessoal que tá assistindo a gente, eu quero saber, eles querem saber o que é o Legendários. Perfeito. Legendários, de fato, como você comentou, de forma bem assertiva, é um movimento, né, interdenominacional, um movimento cristão interdenominacional, que tem como objetivo ressignificar o papel do homem, né, à luz da Eita! palavra de Deus, né? É um movimento só para cristão? Não, mas é um movimento que carrega uma essência cristã, justamente por entender que nessas últimas gerações o homem, no seu papel essencial, conforme criado pelo nosso Senhor, ele está em déficit com a sociedade, com as suas famílias, e aí o Legendários vem para, como um movimento, suprir essa lacuna e ressignificar o papel do homem para devolver ele para sua casa um melhor marido, um melhor pai, um melhor profissional, e assim consecutivamente.
O que é importante falar de cara, tá, Murilo, é que o Legendários, como eu já compartilhei com você aqui no bastidor, ele é uma ferramenta, né? A gente sabe que, como cristãos que somos, quem salva é Jesus Cristo, né? A nossa prioridade, bandeira prioritária é a de Cristo Jesus, mas o Legendários ele é uma ferramenta de ativação do homem para que ele seja ressignificado no seu papel essencial. Eita, que me deu até calor e eu vou tirar esse blazer aqui pra gente descomplicar hoje muito assunto. Tiago, seguinte, você comentou aqui com a gente que o homem tá em déficit com a sociedade. Como é que é isso? O homem tá falhando nas suas tarefas, tá se perdendo a imagem do verdadeiro homem. Como é que é isso, Tiago? Cara, eu acredito que sim, né? A gente consegue acompanhar pelas estatísticas, por exemplo, os níveis de divórcio sendo aumentados consecutivamente e de forma bem representativa nos últimos 5, 10 anos, né? Óbvio que um casamento se faz por duas partes, mas tem uma prioridade de responsabilidade do homem, né? Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, começando pelo homem, atribuiu a ele um papel, uma responsabilidade, algumas funções que nós entendemos que algumas gerações nesse período acabou se perdendo um pouco dessas funções, o entendimento a respeito dessas funções. E eu gosto de dizer que hoje, a nível cristão, o Senhor ele nos quer como filhos maduros, né? Quando nós nos convertemos, nós somos ali considerados a imagem de uma criança, obviamente, mas à luz da palavra de Deus, o Senhor deseja que nós venhamos a amadurecer. Então, o Legendários é, de fato, para levar o homem a esse amadurecimento. É uma ferramenta de ativação. Ah, Thiago, o Legendários resolve a vida? Não resolve a vida. Né? O Legendários é um movimento, como a gente já falou. Cristo Jesus e a palavra de Deus é quem sara, quem transforma, que cura e quem renova. Mas os Legendários vêm com esse papel importante como um movimento interdenominacional para fazer essa ressignificação, essa ativação do homem, né, e devolvê-lo ele à sua família, como eu comentei, de forma diferente, né, e ressignificado. Ô Tiago, o Legendários então ele vem como um movimento para fazer a ativação do homem, relembrar o homem o verdadeiro papel dele. É isso que eu entendi, tá certo? Perfeito, tem talvez relembrar até tem homens que não foram nem Entendi. ensinados, né? Então não tiveram essa oportunidade, não cresceram em um lar de princípios, eu não vou falar nem cristãos, mas idôneos, né? Com essa responsabilidade de ser ali um sacerdote, um provedor, alguém que tem uma responsabilidade com um trabalho remunerado, né? De trazer ali a provisão para sua casa. Então vem para, de fato, trazer o homem a essa noção, a esse entendimento, né? Para que ele ocupe esse local que o Senhor, né? Cristo Jesus, nos predeterminou. Entendi. Legendários, um movimento que vai reativar o potencial do homem, vamos assim dizer. Quando a gente fala em reativar o potencial do homem, em todos os aspectos, no sentido da masculinidade, no sentido espiritual, quais os sentidos disso, dessa reativação? Perfeito, Murilo. Quando a gente fala de como que o Legendários opera, né? Hoje nós temos o desafio, é um desafio de 72 horas, obviamente numa montanha, como já está amplamente conhecido. Montanha, né? Montanha mesmo, Thiago? Montanha Ou montanha mesmo. É o substantivo, só para dizer que está no externo, assim. Não, não. Montanha mesmo. De fato uma montanha. Tá, legal. E o desafio que nós somos submetidos lá, ele é um desafio que abrange todas as áreas da nossa vida, né? A começar, por exemplo, nas nossas finanças, no nosso entendimento como marido, como filho, como pai, como profissional. E, de fato, 72 horas são, de novo, né, como eu comentei, para amplificar essa questão da ativação. Óbvio que as 72 horas, elas não são o suficiente para promover em permanência uma transformação no homem, porque depois que ele desce da montanha é quando a gente fala que a verdadeira montanha começa, né? Mas para de fato ativar ele ali em todas as áreas da sua vida, ou principalmente nas áreas que são ali o core, né? Como eu comentei, casamento, finanças, profissão, paternidade, são questões que muitos e muitos homens têm aí algum trauma que talvez impede ele de avançar, de romper e de ser um homem que o Senhor criou ele para ser, entende? Entendi sim. Ô, Thiago, quando a gente fala dessa ativação do homem, todo esse movimento, o Legendários é um movimento cristão. O intuito é trazer o homem
para mais perto de Deus. Isso, movimento oh meu Deus, Nominacional. interdenominacional. É isso aí que eu queria ouvir a voz do Fulvio, gente. Nosso convidado aqui, ó. O movimento Isso aí. Interdenominacional. Todas as igrejas, não tem placa. Legendários é da igreja Lagoinha ou não? Já vi muito comentário acerca disso, viu? Legendários é da igreja Lagoinha ou não? Não. Ele não carrega uma placa de nenhuma igreja, qualquer que seja. É óbvio que nas suas geografias, bases, existe por detrás uma igreja e um pastor que é uma cobertura espiritual, porque a gente diz e acredita fielmente que o top, né, o desafio, os legendários, ele é uma ferramenta espiritual de transformação. Afinal, uma ferramenta física não promove, né, a transformação ou testemunhos que a gente vê de forma tão profunda acontecendo. Né? Esse é um bom, talvez óbvio, mas que vale ser dito. Né? Então, o Legendários ele não carrega essa placa de uma igreja, mas sim ele tem por detrás um subsídio, né, pastoral. No nosso caso, o pastor Denis Diniz é o nosso diretor, a quem nós submetemos todas as nossas decisões e em concordância, oração, a gente avança ou espera ou declina. Né? Então isso é importante dizer. Hoje o Legendário Sorocaba vai estar ligado à igreja mãe, vai ser a igreja Lagoinha em Sorocaba, isso? Perfeito. Por enquanto, sim, a nossa base está vinculada à Lagoinha, mas nós temos, por exemplo, né, falando como nós estamos localmente em Sorocaba, vários legendários da Igreja Família, da Hub, da Quadrangular. Hoje nós já somos, aqui na região, né, na nossa região, aqui nessa circunferência, 187 legendários, né, formados, recém-formados, que são de diversas denominações diferentes. E o intuito do Legendários é, de fato, também devolver o homem para a sua igreja, para que ele desenvolva o seu papel como homem, inclusive na sua igreja. Então, Legendários não é um programa que vai convencer as pessoas a serem da Lagoinha. Não. Perfeito. É devolver o homem para sua igreja. Inclusive, na Guatemala, vale a pena ressaltar, a maioria lá são católicos. Olha, um ponto importantíssimo. Guatemala, Católico participa do Legendário? Chegou essa pergunta para nós. sim, Participa. sim. Ateu? Você, católico, ateu, umbandista, não tem uma religião específica que te restrinja ou quem está nos assistindo de participar do desafio. Entendi. E o Legendários deve ser ou pode ser considerado um movimento machista ou não tem nada a ver com isso? Boa pergunta. Muito pelo contrário, tá, Murilo? Obrigado pela pergunta, porque hoje a gente vê um alto nível de crítica na internet. Próximo programa, Thiago, não cortando você, vou trazer torta de climão para o pessoal. Porque tem se falado de forma muito ampla, né, e rotulado o movimento ou o desafio, inclusive com essa temática, né, de machista. E muito pelo contrário. Né? O movimento ele vem justamente para fazer o homem ser um homem gentil, sensível, sincero, de forma alguma machista dentro da sua casa, um bom pai, um bom marido. E quando a gente fala de um bom marido, a gente vê hoje um índice muito grande de esposas que fazem as inscrições dos maridos. Por quê? Porque elas mesmo atribuem ao movimento uma certa credibilidade e entendem que o movimento vai trazer uma melhoria para o seu marido. Né? Então, quando a gente fala machista, de forma alguma é isso, né? Descomplicando, né? Isso, não é isso, isso, né? E muito pelo contrário. O movimento ele vem para que em Jesus o homem seja um homem mais sensível ao Senhor. E automaticamente, quando nós somos homens mais sensíveis a Jesus, nós somos mais sensíveis às nossas esposas, às necessidades da nossa casa, melhores maridos, pais, profissionais. Então, de forma alguma, machista, não existe isso. Tá, então vamos lá. Legendários, o movimento cristão, procura fazer a ativação do homem. É um movimento que não tem placa de igreja. Legendários não é da Lagoinha, não é de qualquer outra denominação. Tem inclusive católicos que participam. Enfim, público em geral, os homens devem participar. Ô Thiago, agora me fala o seguinte. O que acontece no movimento Legendários que traz essa ativação do homem? Se ouve falar em muito suspense, né? Inclusive uma das nossas perguntas que o pessoal fez muito para nós é isso. Legendários é uma seita. Que o homem entra lá, ninguém fica sabendo o que acontece, muita especulação, se fala na ativação do homem, o que acontece que vai trazer essa ativação? Eu vou botar talvez uma pimenta aí, né? Eita. Se fala sobre seita, se fala sobre clã, cara, e de novo, não tem nada disso. Maçonaria. Maçonaria, nos comparam com isso.
Nós respeitamos, enfim, cada escolha, mas o importante é descomplicar o assunto e, na verdade, o objetivo é simples, tá, Murilo? O fato é que, quando nós compartilhamos a nossa experiência acerca de algum assunto com alguém que ainda não viveu aquela experiência, automaticamente aquela pessoa tem um percentual já de talvez. Perde a graça. Exato, e aí ela já fica sabendo, ou ela pode até desenvolver o interesse de estar lá, mas ela já vai meio partidária acerca de algumas questões. Entendi. Então, por que nós não falamos? Ah, porque é uma seita? Não, nós não falamos porque única e exclusivamente nós não queremos comprometer a experiência, né, daqueles que irão, e se Deus quiser você será um breve aí também, Ó. para que você, né, e todos esses homens tenham uma experiência genuína e profunda com Jesus. Tiago, precisa de uma montanha? Não, não precisa de uma montanha. Mas se a gente talvez fosse botar uma pimenta nesse assunto, quantos homens hoje, cristãos, desenvolvem uma rotina devocional de abertura da Bíblia e oração, né? Então, às vezes, o Legendários vem como essa ferramenta de ativação para lembrar, como você disse, o homem do seu dever principal, né? Inclusive dentro de casa e como cristão. Então os homens podem participar tranquilo, que não é uma seita. De forma alguma. Eita, desmascarado. Estamos descomplicando, hein, pessoal? Vai anotando aí, hein? Legendários, movimento cristão, o qual o objetivo maior é fazer a ativação do homem, relembrar ou ensinar, trazer para o homem a importância de ele ser realmente um verdadeiro homem dentro da sua casa, para sua família, para si mesmo, né? Não necessariamente para quem tem uma família, enfim. Ô, Fulvio, e aí, você que está participando com a gente, o comentarista, Thiago está trazendo, está desrotulando aí tudo que eu tô pondo para ele. Você que já participou, faz parte junto do Movimento Legendários aqui em Sorocaba. Como é que é tudo isso? Assina embaixo, tem algo a acrescentar? Como é que foi pro Fulvio essa experiência toda? Uma pergunta muito boa. Eu vou dizer assim para você. Quando eu subi a montanha, eu tinha 49 anos. Eu ia completar 50 2 meses depois. Em 50 anos de vida, eu nunca tive uma experiência com Deus como eu tive na montanha. Só para você ter uma noção. Então, para mim, a montanha foi transformador. Não que eu fosse um mau marido, um mau pai, pelo contrário. Mas aquilo fez com que a montanha, essa subida na montanha, quando eu desci, me tornou uma pessoa muito melhor do que o que eu sou hoje. Tanto que hoje eu falo para você, no meu casamento, pergunta para minha esposa. Hoje a gente vive a melhor fase da nossa vida. Isso já vão 27 anos de casado. Então a gente já tinha muita coisa vivendo juntos aí, né? Como marido e mulher. Experiências como pai, como avô. E eu voltei de lá um outro homem. Comecei a viver uma vida diferente daquilo que eu vivia. E eram coisas que a gente não percebe, Murilo, mas são coisas tão pequenas que na montanha você é realmente ativado. Então são coisas que vira a rotina, você não percebe. Aí quando você vai para a montanha, você tem essa experiência, né? A gente até brinca, cada um tem a montanha que merece. Mas é assim, é transformador. É muito bom, não tem palavras. Por isso que a gente evita comentar. Porque cada um vai ter a sua experiência particular. E cada experiência, ela vai falar com você de um jeito. Então não tem como você querer falar algo e tirar a expectativa de quem vai subir a primeira vez. Inclusive, o convite já está feito. Espero que você assuma o compromisso aqui. Olha só. O nosso primeiro top aqui, que vai ser. Você está sendo convidado aí para participar com a gente. Eu trago os convidados para colocar eles na parede e coloco um apresentador na parede. É brincadeira, viu? O Thiago, me fala uma coisa. Por que o anseio das esposas, na sua opinião, você que está à frente do Legendários em Sorocaba, reforçando, vai ter pista em Sorocaba, os homens fiquem atentos. Thiago, antes de a gente emendar esse assunto, os homens que querem saber mais informações, querem ficar atentos, como é que faz isso? Onde vai ser divulgado? Como é que vai ser? Perfeito, Murilo. Hoje nós já temos o nosso Instagram, né? Legendário Sorocaba, @Legendário Sorocaba. Você pode entrar, seguir-nos ali, né? Nós ainda é um Instagram novo, né? Então a gente, como uma base muito recente, a gente não tem conteúdos ali fixos, mas sempre nos nossos RPMs, que são os nossos encontros mensais de oração, a gente sempre tá postando. E aí, obviamente, que também link de inscrição para o nosso primeiro top, divulgação de data, liberação da inscrição vão ser também divulgados por ali. Ótimo. Então, pessoal de casa, os homens que estão ouvindo o podcast, querem participar, podem vir homens do Brasil inteiro? Sim. Qualquer região. Qualquer região. Inclusive, no top que eu subi, vieram o pai e o filho de Portugal. Meu Deus. Participar aqui com a gente. O Brasil se cruza, né? O pessoal de todos os lados vem servir, vem ajudar. E uma curiosidade, Fulvio, aproveitando esse comentário seu. Legendários tem funcionários? Como é que é o pessoal que trabalha no Legendários, que vai servir os outros homens? Existe uma remuneração para isso? Como é que funciona essa equipe?
Quem serve, quem trabalha no Legendários, como é que é isso? Sim, nós temos a Global, que ela tem alguns funcionários mesmo, que eles são contratados, tá? Pela Global. E tem os legendários que servem. Aí ao contrário, quem vai servir, paga para servir ainda para poder estar lá. Olha, Então é um trabalho muito voluntário. entendi. Não só voluntário, mas você contribui para essa causa. Você tem A que gente querer. contribui. É o desejo do coração mesmo de ver vidas transformadas, de verem homens sendo transformados. E através dessa transformação desses homens, famílias são transformadas, gerações são transformadas. Pais que não exerciam seu papel adequado de pai, ali ele é ativado. Quando ele volta da montanha, ele vai ter esse acompanhamento. E esse acompanhamento faz com que essas gerações sejam transformadas, modificadas e cada vez mais aí, instruídas a andarem nos caminhos do Senhor. Eita, ó, profundo, hein, Thiago? Boa. Ô, Thiago, me fala o seguinte: o anseio das esposas em fazer os seus esposos participarem do Legendário. Está certa essa iniciativa? Uma esposa deve ansiar pelo seu esposo ir para a montanha ou essa iniciativa deve vir do homem? Ao participar do Legendários, a iniciativa deve ser do homem ou o empurrãozinho da esposa tá tudo bem? Olha, Murilo, eu digo que não tem uma receita. Eu vou contar pra você um pouco da minha experiência, né? Eu resisti por 2 anos por já ter nascido num berço cristão evangélico, né? E também fui muito preconceituoso com relação ao movimento e resisti por 2 anos até que eu fui e tive diversas áreas da minha vida transformadas, né? Não pelo movimento, mas por aquilo que Jesus falou comigo ali. E sim, toda boa intenção eu acho que ela é válida, né? Então, o anseio das mulheres se para mim, na minha opinião, ele se dá justamente porque as mulheres, elas percebem de fato esse déficit, né? E obviamente que toda mulher quer um marido melhor, né? Um pai melhor, um marido melhor, um provedor melhor, um profissional melhor. Então, é fato que elas, algumas dão uns empurrãozinhos mais sagaz, né? E outros, obviamente, têm o interesse ali, o desejo e a iniciativa vindo do próprio homem, né? Porque a mulher já, de fato, atribuiu essa credibilidade ao movimento e aquilo que a gente vê os testemunhos acontecendo, e hoje a rede social é recheada disso. Então a mulher é uma grande impulsionadora, né? A mulher desesperada, meu marido tem que ir, por Não, favor. até porque elas se conversam. Então a mulher que o marido desceu da montanha, foi transformada, você acha que elas não se falam? Nossa, olha, incentiva seu marido, foi bênção, tá assim, tá assado. Então manda. E aí elas começam. Uma quer ajudar a outra ali a que os maridos também sejam transformados. Porque elas se falam, então elas vão compartilhar aquilo que foi de bom, aquilo que aconteceu de bom com seus maridos. Então elas compartilham. E isso incentiva. E está sendo bastante aí eficaz quando a mulher acaba incentivando. Um indicador bacana que a gente acaba fazendo, né, e falando, o nosso pastor sempre traz isso. A agenda da pastora Bruna, ela é muito recheada de aconselhamentos. Porque a mulher tem essa primeira iniciativa, né? O homem é mais fechado, orgulhoso, ele não se abre, ele não tem amigos, né? Então, justamente quando a mulher vislumbra em uma ferramenta esse reposicionamento do homem, ela, de fato, como o Fulvio comentou, né? Conversando-se entre elas, impulsionam os seus maridos, né? Para que eles passem pelo desafio e tenham ali uma nova vida, de fato, né? Um reposicionamento diante de algumas situações. E o desafio conjugal, ele é um desafio silencioso, né, Murilo? Porque não é simples e não é todo mundo que quer abrir ou aceita um aconselhamento, ou aceita um tratamento, né? Geralmente, quando o homem procura isso, é porque o casamento já está à beira da ruína. Né? Então, isso é muito importante a gente dizer também, que o movimento ele vem justamente para fortalecer também, entre outros princípios, a família, né? O principal objetivo é o fortalecimento da família. Totalmente. Muito bom. O Thiago, me fala o seguinte: hoje vocês são da Igreja Alagoinha em Sorocaba. Por que a Alagoinha que abraçou o Legendários em Sorocaba? Perfeito. Eu creio que não por oportunidade, mas por um direcionamento do Senhor. O nosso pastor também é legendário, e isso é muito importante, né? Porque quando você tem um pastor, né, que está ali sendo voz de Deus para um rebanho que já participou do movimento, já teve ali o seu próprio desafio, isso nos ajuda a trazer. Né? Então, em Sorocaba, o pastor Denis ele foi, de fato, um dos precursores, né, em participar dentre os pastores do movimento. E agora, recentemente, a gente recebeu um grande presente de Betim, que é o pastor Rafael Pinheiro, que é, inclusive, o coordenador de Betim, que está residindo aqui em Sorocaba. Então, amplificou, tornou uma voz ainda mais ativa os legendários em Sorocaba. Muito bom, olha só, hein? Sorocaba está tendo privilégio, então,
de no segundo semestre poder ter essa pista aí, que com certeza vai ser a primeira de muitas. E como é que é? Depois de uma pista sempre pode ter outra, tem um intervalo, tem um tempo, sempre vai ter. Como é que é isso, Thiago? Essa é uma boa. Eu vou talvez robustecer a minha resposta do seguinte forma, né? A gente não tem interesse de desenvolver vários e vários tops por ano, porque a gente entende que, como nós já comentamos, o Legendários ele tem um propósito de ativar. Só que o Legendários ativa para que a igreja cuide. Então, de propósito, eu tô aqui com a minha farda e a minha blusa dos Legendários, mas com o boné do meu Ministério de Homens, né, do qual eu faço parte, justamente para mostrar que ambos se complementam. Né? Então, o Legendários ele é uma ferramenta de ativação, mas muito mais importante do que isso é aquilo que Jesus deixou para nós, e de fazer discípulos. Então, quem discipula, cuida, pastoreia é a igreja local. Então, existe um papel fundamental da igreja local, independente da placa, no cuidado desse homem que recentemente desceu da montanha, porque a gente diz que o processo de ativação dele começou ali. Então, ali, talvez ele teve um encontro profundo com o Senhor que vai gerar um arrependimento, ele vai querer fazer uma confissão para sua esposa, ele vai requerer um tratamento no seu casamento. Então, quem faz isso ou deve fazer isso de forma maestral é a igreja local. Né? Então, o Legendários ele vem fortalecendo, né, ativando, mas fortalecendo a igreja local para que a igreja local cuide. Muito bom. O Thiago me fala o seguinte, como toda febre, né? Tô aqui, ó, até com como é o nome disso? Carolina? Carolina. Tô aqui com uma Carolina de pistache, como falei pra vocês, pistache é moda, né, gente? Ovo de pistache, panetone de pistache, até Carolina de pistache, inclusive vocês vão encontrar na padaria Sabores da Vida aqui em Sorocaba. É coisa de louco, gente. Deve ser boa, deve ser boa. Como toda febre, pistache, eu fui em alguns lugares, provei, gostei de alguns, outros não gostei. Tudo que é febre costuma se gerar aquela massa, né? O pessoal quer descobrir, quer ver o que que é, todo mundo quer experimentar para ter a sua própria opinião. E o Legendários virou uma febre, né? 2025, muita gente falando, inclusive tivemos vários artistas participando do Legendários, o próprio Neymar Pai, né? Participou. Sim, Kaká Diniz, Thiago Nigro, o próprio Eliezer, esposo da Vitube, enfim, Dave Leonardo. Várias pessoas, celebridades, né, pessoas importantes participando do movimento, e isso faz com que a massa, a população em geral, queira cada vez mais saber o que é o Legendários. Mas aí que tá o problema. A pessoa vai lá, prova, vai por curiosidade, tem como sair de lá sem ser ativado ou sem ser transformado, e a mulher fala, poxa vida, adiantou de nada, meu marido foi à toa, ou eu, homem, fui, achei nada com nada, tem como isso? Tem. Ele pode desistir. É óbvio que a gente, como organização, queira que todos passem pelo desafio, porque sabe do que o desafio provoca. Né? O quão proveitoso vai ser a transformação, não só do homem, mas da sua família. Mas tem casos que a gente já vivenciou, inclusive servindo, que a gente vê homens que desistem, né? Dado ao orgulho, enfim, a não quererem aceitar aquele desafio, achar que não merecem aquilo. Então, mas e aí, paga sim. um papelão? Não, ele simplesmente, ok, a Foi organização aceita, eu nós fui lá, não mas obrigamos desisti. ninguém. Agora eu fico imaginando, né? Você desistir do desafio e com que cara você chega em casa com uma esposa que tem uma expectativa de te ver vestido, né, trajado de laranja, né? Então, Vai ter que comprar na Shopee o uniforme. Onde e compra não isso aí, tem. Thiago? Aproveitando, onde compra isso aí? A gente diz que não é comprado, né? Nós conquistamos, né? Justamente porque é um símbolo de uma formatura daquele desafio. Né? Então você se formou, você venceu aquele desafio e aí você conquista aí a sua farda e a sua gorra, né? Esse boné e essa camisa. E aí você tem, inclusive, um número específico que é só seu, como uma digital, Olha só. justamente Então, porque tem essa conquista. Identidade vai em tudo. Exato. Uma vez que você cumpriu o circuito, participou do Legendários, para sempre Legendários, isso? Exatamente. Pode participar de outras edições? Não pode. Todo desafio é uma vez só. Né? Então, quando você foi pela primeira vez, você foi pela primeira e única vez. Depois você pode ir a serviço. E a gente diz que ambas as experiências são muito profundas, impactantes e são devidas. Né? Então, você passar pela primeira vez, mas passar servindo também é importante e é profundo também. Então, não tem um cara que vai de novo como se fosse a primeira vez. Não. Ele já se formou um legendário, então ele é um legendário. E aí, obviamente, por entender os princípios de um legendário e, sobretudo, da palavra de Deus, que é inclusive um dos princípios que o legendário traz, homens que estudam e são mais apaixonados pela Bíblia,
Bíblia, ele não tem mais como voltar atrás, né? Então ele tem que dar ali, de fato, um bom testemunho como pai, marido, profissional, servo numa igreja local e etc. Muito bom. O Thiago, a gente falou do Legendários e a gente acabou pulando alguma parte importante. Legendários, vamos especificar para a galera que está nos acompanhando. Legendários, o movimento faz ativação do homem, você não precisa ter uma igreja, é para geral, enfim. O que é o Legendários no sentido de como corre? 72 horas, você comentou, em uma montanha, é um isolamento, sem celular, com celular, como é que funciona? Sei que você não pode explanar. Tem duas respostas Sei padrões, que, né? sei que você não pode explanar grandes detalhes, mas de fato o esboço, o que é o Legendários? Eu vou responder de forma sistemática, não entendam como prepotência ou arrogância, Olha mas lá, hein, machista. desfrute o caminho e siga a lista. Justamente porque se nós entrarmos num nível de detalhamento maior do que esse, Murilo, a gente começa a corromper, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar, né? A corromper a experiência daqueles que ainda não foram, né? Então, de fato, é um desafio de 72 horas que nós fazemos um retiro, né? O Retiro, boa, isso. o homem não sabe para onde ele está indo, Tá. né? E é óbvio que tem todo um aparato necessário para atendê-lo de forma segura. Então ele tem esse retiro e ele participa desse desafio. O que a gente, até onde a gente pode falar é isso, né? Justamente porque se a gente entrar em um nível de detalhe além dessa fronteira, a gente começa agora a abrir, talvez conjecturar coisas que não existem ou talvez corromper a experiência daquele que ainda não foi. Muito bom, gente. Podcast Descomplica aí sempre disponível para vocês na íntegra no YouTube, então você vai conseguir acompanhar esse bate-papo nosso na íntegra e a gente vai ter os cortes dos melhores momentos que vai para TikTok, vai para o Instagram, vai para as redes sociais para aguçar o pessoal a acompanhar o nosso conteúdo. E lá no @MuriloPiatti_ você vai acompanhar várias caixinhas, os melhores momentos e tudo que acontece aqui no podcast Descomplica aí. Esse é o meu Instagram. Você pode seguir lá, me acompanhar que você vai acompanhar, poder participar inclusive. E hoje eu abri uma caixinha lá comentando com todo mundo que o tema do primeiro podcast seria o Legendários. O pessoal tem muita dúvida, alguns se manifestam, outros não, mas foi bem engraçado os comentários e as perguntas que nós tivemos aqui. Então algumas coisas a gente já respondeu, né? Como por exemplo, você viu que estão falando que o Legendário será uma nova seita? Eita, e por que o pessoal faz essa assimilação? Por que de o pessoal associar com uma seita? Por não poder falar o que acontece? Será que seria isso? Eu creio que sim, até às vezes pelo próprio valor do investimento, né? Existe muitas... Tem que pagar para entrar em uma seita? Desculpe a minha... Não Eu entendo que algumas sim, entendi. né? E que, enfim, são de certa forma fechadas. Agora, sem nenhum teor de crítica ou de forma ofensiva, eu tenho muita dificuldade de aceitar opiniões de quem não tem propriedade de causa ou não vivenciou determinada experiência, né? Então, o grande convite que eu acho que é também, né, um desse propósito desse podcast é, de fato, despertar, mas convidar os homens, as Legal. famílias a terem a experiência para testificar, né, com a sua própria vida o que aconteceu. A Bíblia diz que nós precisamos reter o que é bom, né? Então, eu digo que existem alguns amigos que são muito resistentes, né, até hoje, mas eu gosto de dizer que, óbvio, diante dos detalhes que eu posso dizer, que não existe perca em ir. Né? Então, vá, retém o que é bom. Se tem algo que você viu e não gostou, retém o que é bom. Eu creio que é isso. Porque quando a gente leva para esse contexto de seita, é algo muito fechado, né? Onde eles têm a prática constante. E aqui, quando a gente olha para Legendário, É uma vez. não é uma vez que você sobe a montanha. Você sobe novamente para servir. E ainda tem são vários pré-requisitos para você poder servir. Então descaracteriza totalmente seita. Porque você não tem essa continuidade. Entendi. Então não é todo mundo que sobe, que vai ali, você subiu, ok. Hoje nós somos mais de 110 mil legendários espalhados aí no mundo. Então não tem... Uma reunião Não mensal. tem uma reunião mensal com semanal. 110 mil homens. Não tem. Ou algum valor Só aí vinculado já- a uma mensalidade. Isso não existe. Entendi. Exatamente. Só aí já descaracteriza seita. Todo homem que sobe e desce transformado, você já viu algum caso de algum homem que subiu, desceu, não teve mudança alguma e Desce ativado, transformado não. desce ativado? Boa. Exatamente. Por quê? Porque ativação, quando a gente fala de ativação, a gente está falando de algo que é momentâneo. Agora, quando a gente fala de transformação, a gente está falando de algo que é permanente. E genuíno. De coração, né? Então, de fato, a gente já viu homens, né, que tiveram as suas experiências, voltaram até, entre aspas, arrependido, eu acho que voltaram com remorso,
porque arrependimento a gente entende à luz da palavra de Deus que gera mudança de atitude e conversão, né? E de fato continuaram vivendo as suas vidas até similares ao que viviam antes da montanha. Porque, de novo, né, não é o método ou o movimento que salva ou transforma. É o encontro genuíno com Jesus Cristo. A gente vê a Bíblia recheada de histórias nesse sentido. Misericórdia, Jesus. Gente, olha só, tem mais várias participações aqui muito engraçadas, vou até comentar algumas aqui. Algumas já respondemos. O Legendários, só adultos podem participar? Homens adultos, adolescentes, pré-adolescentes podem participar ou não? Nós temos programas para, inclusive, filhos, acompanhado dos seus pais legendários, né, de 9 a 18 anos, e nós sugerimos, né, pelo menos na nossa base, a nossa sugestão é que a idade inicial seja a partir de 18 anos, né, porque justamente vai ter ali uma profundidade da experiência que vai exigir dele uma certa maturidade. Senão seria como queimar um cartucho para alguém que ainda não viveu algo que poderia potencializar aquela experiência nele. Né? Então a gente aconselha, né, que a partir dos 18 anos ele se forme, né, ou ele viva o desafio. Antes disso, ele pode viver todo o programa que pode ser, inclusive, acompanhado com o próprio pai que já seja legendário, desde os 9 anos até os 18 anos de idade. Em resumo, Thiago, a importância do Legendários para a vida de um homem. Cara, eu vou te dizer que, assim, compartilhando da minha experiência, que é isso que a gente gosta de falar, né? É fundamental, né? Para atualidade, para masculinidade hoje sendo transparecida nos meios digitais, para mim é fundamental. É fundamental, e aí, de novo, né? Eu tô partindo de um pressuposto bíblico cristão, né, de uma plataforma que eu acho que é importante a gente definir, né, para que quem parte dessa plataforma, eu acho que é muito bacana ter essa experiência, né, para que seja aí um marido, um pai melhor, um filho melhor, né, muito nesse sentido. Caramba, que essa dói, hein? Mais um movimento para tirar dinheiro da galera. É a visão de alguns que talvez não tiveram a oportunidade de estar lá e vivenciar tal experiência, né? Eu gosto de usar, quando você vai num bom restaurante, ou a gente tá aqui comendo esses doces gostosos, Misericórdia. talvez se você perguntasse para mim quanto eu pagaria por essa Carolina, por estar boa, eu falaria muito mais do que talvez foi o real valor. Então é a dualidade entre valor e custo, né, e preço. Né? Então quem vive a experiência vê valor, quem não vive enxerga o custo. E só comendo para pagar, e só comendo para saber o valor, né? Porque, gente, esses produtos são maravilhosos. Obrigado, viu, Padaria Sabores da Vida, mais uma vez, por essa parceria. Então, Thiago, o conselho é, tem que ir, para daí falar se compensou ou não o pagamento. Faça. Certo? Faça o desafio, retenha o que é bom, e eu tenho certeza que Deus pode transformar a sua vida através do movimento. O Thiago, Fulvio, e assim, já tive a oportunidade de conversar com alguns legendários, o pessoal sempre comentando algumas informações com a gente, isso é muito bacana, essas devolutivas, o que encoraja até você que tá, né, nessas dúvidas, devo ir, não devo, enfim, converse com outros legendários que você vai sentir, né, como é que foi a experiência, você vai falar, caramba, então, não foi 1, não foi 2, não foi 10, né, você começa a perceber a importância do movimento e de você participar, inclusive um mover muito grande de cura, né. Recentemente, meu pai teve a oportunidade de subir a montanha, participou do Legendários, e nós fomos até São Paulo buscá-lo. E lá, na chegada do Legendários, você pode ver alguns momentos importantes, tal, dentre eles os testemunhos. E um mover de cura gigantesco, né? Uma coisa que muito tempo que você não via, você não ouvia isso, você pôde presencialmente ali ver o agir de Deus nisso tudo. Então, para quem acredita, tem a parte espiritual envolvida e muito forte, né? Totalmente. A gente já viu em N testemunhos, né? Eu gosto muito de comentar sobre os testemunhos matrimoniais, porque para mim hoje a família é uma instituição que para o mundo está falida, mas é uma instituição que Deus acredita. Né? Então eu também acredito na família como um instrumento de revolução. Então quando a gente fala de testemunhos na família, a gente está devolvendo para a sociedade uma possibilidade, uma oportunidade de ter ali um instrumento de revolução. Né? Então testemunhos da família, testemunhos de cura, testemunhos de transformação, testemunhos de doenças que são curadas lá, né? Às vezes de uma mais simples a uma mais complexa. Então tudo isso é muito legal porque, de novo, né, a gente diz que majoritariamente um top ele é espiritual, né? Não é apenas um desafio físico, porque senão isso seria uma aventura.
Então a gente submete o homem a um desafio espiritual de conexão profunda com Deus. Muito bom, gente. Em relação ao custo também, né, das pessoas que comentam, quando você vivencia aquela experiência única na montanha, você pagaria muito mais. Não tem preço. O que você vive lá não tem preço. A experiência que você vive na montanha, da forma que você desce, se você realmente foi com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você na montanha, não tem preço. Não tem preço. Então, só experimentando e só vivenciando esses 3 dias na montanha que você vai saber o que é isso. Muito bom. Gente, olha aí, tá mais do que explicado e descomplicado esse assunto. Legendários, inclusive legendários em Sorocaba, em segundo semestre, metade aí de 2025 para frente, teremos legendários em Sorocaba. E você, homem que quer mais informações, @legendário Sorocaba, segue lá, acompanha tudo, eles vão postar em tempo real, né, Thiago? Perfeito. Todas as inscrições quando abrir, todas as informações, e é importantíssimo que você conheça, saiba mais, pesquise a tempo, para quando abrir as inscrições você poder estar lá com a gente. Ó, será que eu vou estar lá, hein? Ó, agora... O convite está feito. Depois dessa prensada ao precisa vivo, aceitar. eita. Muito bom. Gente, descomplicando esse assunto, Legendários, então, é um movimento, é um grupo, né? Um movimento, como a gente falou, cristão interdenominacional, consegui falar, interdenominacional, qualquer igreja. Você que não acredita em Deus, vai lá que você vai ter uma experiência incrível, vai saber mais, vai conhecer mais, vai se encher, vai sair de lá ativado no movimento cristão que ativa o potencial do homem. Não é seita, tá quebrado esse assunto, já falamos. Você não tem que pagar uma mensalidade, então a seita está desfeita esse assunto. É realmente um grupo cristão com o foco de potencializar, ativar aí o homem, que a gente sabe das dificuldades da atualidade, o homem vem cada vez mais fragilizando, enfim, precisando dessa ativação para quem não teve, né, poder ser ativado, para quem já teve poder ser relembrado, e com certeza isso é muito importante. Não é só mais um movimento para tirar dinheiro, porque eu estive já, como falei, fui buscar meu pai, pude ver os testemunhos, pude ver tudo que acontece. Um dia, com certeza, eu vou participar, vou poder testemunhar também para vocês, ser mais um aí testemunhando de como tudo acontece. Então, não é só mais um movimento, é um movimento que tem um propósito e um propósito muito bacana, e vale a pena a gente descomplicar, porque tudo que é febre, a mídia vem, muitas informações, e começa a fofoca, diz que o colega meu que conhece o fulano que foi, que tal coisa, mas parece tal coisa, será? Então, gente, é importante a gente abrir esse espaço e descomplicar esse assunto. Legendários em Sorocaba, fechou? Thiago, Fulvio, quero agradecer demais a presença de vocês nesse podcast. Acho que a gente conseguiu abranger tudo que a gente precisava, tirar todas as dúvidas do pessoal, descomplicamos pra caramba esse assunto, trouxemos em primeira mão essa novidade, a partir do segundo semestre, Legendários em Sorocaba, e eu deixo o espaço aberto para vocês dois, primeiro o Thiago, depois o Fulvio, para vocês trazerem aí pelo menos um motivo para o homem que está nos assistindo, está em dúvida, está indeciso ou não quer participar, por que participar do Legendários? De novo, eu vou usar a minha experiência para talvez te convencer. Se você precisa, assim como eu, ter uma experiência com Deus, lá você vai ter uma experiência da qual você nunca teve anteriormente. Então, só para lembrar, eu sou um filho de pastor, né? Nasci num berço evangélico, cristão, já participei de N eventos a respeito da minha fé, mas nenhum como os legendários, né? De forma didática, intencional, e esse é o meu grande convite, né? Uma experiência com o Senhor, como nós vivemos na montanha, a gente nunca vai ter. Aí sim, depois dela, a gente passa a ter, porque já estamos ativados e perpetuando tudo que nós vivemos lá. O Thiago tá sendo pago pra ficar elogiando aí o Legendários. Não procede, né, Thiago? Não. Pelo amor de Deus. Tá não falando ganho nada, sou um voluntário também. Boa, gente, é um voluntário, paga pra participar, Exatamente. paga pra servir, tá dedicando tempo ali em cuidar dessa pista que tá vindo pra Sorocaba e todos os detalhes que devem ser gigantes. Então, tá falando de coração, e eu posso trazer N legendários que eu tenho certeza que os assuntos vão casar, as experiências vão se complementar. Com certeza. Fulvio, por favor. Bom, como eu falei para vocês, né? Eu tive uma experiência única. Ali a gente vê vidas sendo tocadas, homens sendo ativados. E se você quer ser um homem melhor para a sociedade, mas primeiramente para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, venha participar do Legendário. Você vai ter a sua vida realmente tocada e transformada. Independente da sua religião, venha participar. Esse é o convite que eu deixo, é aquilo que eu tenho para falar para vocês.
Depois dessa voz, não, acho que eu vou até trocar. Vem pra cá, eu vou aí. Venham participar, por favor. Gente, é isso. Podcast Descomplica aí. Esse foi o primeiro programa na íntegra. Você que está acompanhando a gente, quero agradecer demais aí o carinho da audiência de todos vocês. Você que está acompanhando os nossos cortes, vai pro YouTube, acompanha o programa na íntegra. Legendários em Sorocaba a partir do segundo semestre. E é isso. Não é seita. Enfim, não é um movimento machista, não é um evento, um movimento da Lagoinha Sorocaba ou Lagoinha Global, não tem uma placa, não tem uma denominação à frente, é um movimento cristão que vai trazer a ativação do homem. Fechou? Tá descomplicado o assunto, Thiago? Perfeito. Tá descomplicado o assunto, Fulvio? Com certeza. Então é isso, pessoal. Agradecer o carinho de todos vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Eu fui.